Fala pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos a um novo episódio do IoT GoCast. E esse episódio aqui é um dos episódios mais especiais que a gente já gravou. Meu nome é Murilo Silva, junto com meu amigo Guilherme Poloni II. A gente trouxe na mesa do IoT GoCast hoje aqui simplesmente a maior empresa da América Latina de internet das coisas. É isso que você acabou de ouvir. O Grupo Constanta, representado aqui pelo CEO, Roberval Tavares, vai contar hoje aqui para a gente toda a sua história, o que ele acha de mercado, como é que faz a gestão disso tudo, como é que está a IoT na América Latina. Então, fica aqui com a gente até o final. Não esquece, já deixa seu like, deixa o seu joinha, isso é importante para a plataforma entender a relevância desse vídeo e distribuir ele para mais pessoas que, assim como você, também tem interesse nesse assunto. Se você ainda não segue a gente, não esquece de seguir, clica aqui embaixo em inscrever-se, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo, tá bom? Isso é importante também para você estar sempre por dentro e estar atualizado. Não esquece de deixar o seu comentário, a gente gosta também de conversar com vocês através dos comentários. Tira sua dúvida, manda o seu feedback, a gente gosta muito de falar com vocês. Acesse o nosso site www.iotgocast.com.br. Lá dentro tem uma série de coisas legais para vocês. Tem o nosso glossário de IoT para você que não entende muito do mercado, tanto técnico quanto do linguajar de negócios. Tem uma bíblia, um dicionário lá onde você encontra todos os termos explicados para você de forma simples. Entra na nossa comunidade também. Lá dentro tem um link para você poder clicar e você entrar na comunidade IoT GoCast, onde todos os dias a gente coloca uma novidade, algo novo, relevante de mercado, para você incrementar a sua cultura, para você aprender mais e estar sempre por dentro também. Além de você exclusivamente fazer parte da comunidade e ser convidado para reuniões exclusivas de networking que a gente vai começando a praticar dentro da nossa comunidade IoT GoCast. www.iotgocast.com.br e vai lá, baixa o glossário, baixa o guia básico do IoT, entra na nossa comunidade. Lá dentro tem o barra loja, onde você vai comprar a nossa caneca também, você pode ter acesso ao café que os nossos convidados tomam, então não fica de fora. Por favor, acessa, segue a gente também pelo Instagram, segue a gente pelo LinkedIn, todos os links estão aqui embaixo na descrição para você ficar por dentro e você poder conversar com a gente. Bom, feita todas as apresentações, muito obrigado, Roberval, pela sua presença aqui, pelo teu tempo. Como eu sempre costumo dizer, é uma honra receber todos os convidados, mas hoje, diante de tudo que a gente está vivendo no mercado de IoT, é uma honra ainda maior, né? A gente poder ter à mesa o CEO da maior empresa da América Latina, quando a gente está falando de internet das coisas, está focada em hardware, está focada numa série de coisas. Eu vou discorrer aqui, pessoal, um pouquinho a respeito do breve currículo, né? Do Roberval. Claro que durante o episódio vocês vão poder constatar que é muito mais do que isso, né? Sem querer fazer o trocadilho de constatar com a constanta. Mas o Roberval é formado em administração e eletrônica, já está no mercado há mais de 30 anos, só no ramo de eletrônica, no desenvolvimento de manufatura de equipamentos eletroeletrônicos. Também tem experiência com multinacionais, cofundador da unidade de manufatura da EMS, que é Electronic Manufacturing Solutions, e se tornou uma referência no segmento do mercado. Então, ele também atua como defensor da política industrial nacional, é um investidor, um industrial brasileiro focado em desenvolver tecnologias brasileiras em empresas brasileiras com o selo Made in Brasil. Isso é muito importante a gente ressaltar, porque infelizmente muitos empresários tendem a levar os seus negócios para fora do país, levando divisas nossas para outros lugares e o crescimento deixa de acontecer dentro do país. O Roberval já faz o caminho exatamente contrário para trazer essas divisas e esse enriquecimento para dentro do nosso país, para dentro da nossa sociedade. E com isso, ele também foi o idealizador do ICI, que é o Instituto Constanta de Inovação, e a gente vai falar sobre tudo isso aqui. Mais uma vez, Roberval, muito obrigado pela tua presença. A gente sempre começa pedindo para o nosso convidado se apresentar, falar um pouco da sua carreira, da sua formação,
E fica à vontade para você se apresentar para o nosso público. Mais uma vez, seja muito bem-vindo e muito obrigado pela sua presença. Legal. Bom dia. Primeiro eu quero agradecer aí pelo convite e também dar o parabéns para vocês, porque é uma iniciativa fantástica. A gente que está no mercado há muito tempo, a gente gosta desse tipo de iniciativa que fomenta os negócios no nosso país, que muito carente, precisa de iniciativas como a de vocês, né? Então, parabéns. Obrigado. Super legal, cara. Super bacana mesmo. Fiquei super contente quando eu soube da iniciativa de vocês e como que vocês estavam conduzindo o negócio. Legal. Obrigado. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, fazer alguns pequenos agradecimentos aqui. Primeiro, a Deus, que sem Ele nada é possível, né? Depois eu gostaria de agradecer meus sócios, né? O Arthur Carrijo e o Pedro Gouveia, que são parceiros, a gente está junto numa luta grande. Vocês sabem bem como que é empreender no Brasil e estar à frente de negócios e estar lutando todo dia. Então, é muito gratificante você ter parceiros desse tipo, né? E também agradecer ao André, o Rogério e o Alberto, que são cofundadores também do Instituto Constanta de Inovação, que fazem parte do desenvolvimento das tecnologias que a gente leva aí para o mercado, que a gente está trabalhando. São professores do Instituto Federal do Ceará, então eles conhecem muito, estão muito à frente em várias tecnologias e têm agregado muito, tá? E, de certa forma, para mim, em especial, foi muito gratificante encontrá-los e trazê-los para esses projetos. E também, agora, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, agradecer ao Felipe, ao Bruno e ao Marcos, que são os fundadores da Lager, que agora fazem parte do grupo, pessoas fantásticas, conhecem demais. O Felipe teve o prazer de estar aqui junto com vocês. Exato. Conhece no detalhe, né, a questão de saneamento, são pessoas maravilhosas e está somando todo esse grupo, fazendo com que a coisa aconteça, né? E um último agradecimento é a minha esposa e minhas filhas maravilhosas que sempre me apoiaram e sempre estiveram comigo em todos esses desafios, tá? Muito bom. Então, esses são os agradecimentos. Agora, o Roberval Eu sou um cara que estou no mercado há muito tempo, né? Como você comentou, estou há mais de 30 anos, eu tenho 50 anos, mas estou aí há quase 35 anos no mercado. Eu comecei muito cedo, realmente. Tem uma história longa, mas comecei como estagiário, técnico eletrônico e me encantei pelo mercado de eletrônica. Fiz curso técnico, fiz São Judas, engenharia, não terminei porque acabei casando. Depois voltei, fiz administração de empresas para aprender um pouco como gerir os negócios. Fiz um CEO C-Level na FGV, que eu achei maravilhoso para contribuir para o que eu estou fazendo e que o modelo de negócio que a gente quer construir lá na Constanta. Ou seja, conheço bastante esse mercado, modestamente conheço muito esse mercado, tenho muitos amigos no mercado, fizemos muitas coisas juntos e estamos aí num desafio grande. A Constanta é uma empresa de mais de 70 anos, na verdade, já fez parte do Grupo Philips, depois um grupo de empresários comprou a Constanta, a fábrica e a marca, que foram o Dalto e o Paulo, que no início, eles que me convidaram para fazer parte da Constanta, e a gente construiu um projeto bem bacana. Então, modelou-se a Constanta, parou de fabricar componentes passivos, porque foi uma pioneira no mercado, e a gente começou a direcionar a empresa para ser um contract manufacturing. Entramos no mercado de distribuição de componentes, e aí depois a gente começou a construir a parte de inovação, realmente, né? A gente olhou para a empresa e viu que a gente poderia agregar um pouco mais dentro desse mercado, né? Então, ou seja, tem uma história bem bacana, bem legal e tem muito para que a gente possa conversar aqui um pouco. Vai ser um prazer, cara, estar aqui com vocês. Sensacional. Eu estou com um monte de perguntas, mas não vou te atropelar. Prometo que eu não vou atropelar. Mas obrigado mesmo aí. É incrível a tua trajetória. E eu não tenho dúvida que esse vai ser um episódio que vai ultrapassar as views do Felipe, hein? Olha, eu acho que não, porque o Felipe é imbatível, viu? Ele é muito bom no que ele faz, cara. Eu fico muito contente de tê-lo conosco. Recordista de views, né? Recordista de views. Roberval,
começando a falar novamente aqui, muito obrigado pela sua presença. Eu tenho um carinho muito grande pela Constanta, pelo que ela faz no mercado. Quando a gente fala de Made in Brasil, né, esse orgulho nacional que você traz, nos episódios que a gente iniciou, a gente falou muito que grande parte das coisas que chegam no Brasil são coisas que vêm de fora e há uma tropicalização. Sim. Primeiro, por não acreditar que tem empresas que consigam fazer, de fato, a escala que é necessária para o IoT no mercado nacional. E a gente ter uma Constanta que consegue trazer essa escala, a inovação, e, de fato, fazer produtos nacionais para, como o Murilo falou, deixar a divisa aqui dentro do Brasil, fazendo com que o país também cresça com tudo isso, profissionais. Imagina a quantidade de profissionais que não querem oportunidade para estar trabalhando em empresas desse tamanho. Se você traz um componente de fora, automaticamente você já está tirando algumas partes da cadeia da construção de valor naquilo ali. Com certeza. Sim. Então, novamente, muito obrigado pela sua presença aqui. E eu já vou deixar a minha primeira pergunta para você, que é um pouco da parte de cadeia de valor que a gente está falando. O que as empresas que estão começando a identificar esse mercado agora, que é um mercado recente de IoT, Sim. tem de benefício em estar utilizando essas soluções que estão sendo criadas agora? Não, é uma boa pergunta, né? O Polonês, assim, a gente realmente pensa no país como um país magnífico. Óbvio que tem dificuldades e tem uma série de questões, mas a gente olha o lado bom e como a gente pode ajudar a melhorar, né? Então, a Constanta, ela sempre teve uma visão de contribuir, porque a gente entende que a gente tem o nosso papel de homens de negócio, fazer negócio, ganhar dinheiro, pagar salário, pagar impostos, mas a empresa também tem que ter um olhar social e um olhar na sustentabilidade de todo esse ecossistema, e é bacana porque a Constanta tem muito esse olhar, né? A gente conversa muito sobre isso, e isso é muito importante. A gente, quando decidiu entrar nesse mercado de IoT, óbvio, a gente já tem muita experiência, essa questão do IoT já vem desde da parte do M2M lá atrás, a gente vem conversando, rastreamento, etc. A Constanta sempre à frente aí de alguns desses mercados, e a gente começou a conversar com muitas startups e muitos profissionais da área. E a gente se deparou com uma coisa que há muito tempo a gente... na verdade, a gente já tinha um pouco até que esquecido, né? A gente já estava naquela questão de, puxa, a gente não tem competência para fazer, é melhor traz de fora, monta e vende do que a gente desenvolver. E a gente ficou até surpreendido porque a gente se deparou com muita gente boa, muitos profissionais competentes, muitas startups com gestores à frente, assim, super competentes, conhecedores do que fazem, né? E a gente achou, poxa, quem sabe a gente não consegue, a Constanta como uma empresa consolidada, a gente não consegue ajudar e alavancar e, óbvio, fazer negócio e fomentar esse mercado, né? E daí que surgiu toda essa estratégia nossa de criar uma holding e subir dentro dessas holdings como investidor, né, nessas empresas, e aí para o mercado realmente com um plano estratégico de desenvolver tecnologia pelos institutos e pelas startups, manufaturar pela Constanta, que tem todo o conhecimento, o know-how de tributário, fiscal, etc., para fazer a coisa acontecer, e ter as startups para ir no mercado vender o SaaS. Então, a gente tem uma estratégia bem montada sobre isso, e as utilities, os clientes no mercado, eles olham de uma maneira que, como é uma coisa muito nova, muito recente, existe uma questão de, puxa, como que eu vou ter ganho em relação a isso, que é a sua pergunta. Como que eu vou... Né? E a gente tem visto em alguns contratos que a gente tem ganho que a questão do ganho operacional de toda essa tecnologia, a questão de você ter o dado na mão, você poder tomar as ações no momento certo, não precisar ficar esperando um leiturista, às vezes, ir pegar o dado, você tem um dado ali remotamente. Isso tem criado um ganho operacional muito grande. Então, o que a gente tem conversado bastante com as utilities no geral e também com alguns outros parceiros, algumas outras indústrias, é a gente mapear o ganho, não só pensando no ganho
Ah, não, eu vou trocar um leiturista por um dado. Não, não é só isso. Você tem uma série de ganhos aqui que são importantes, né? Você vai gerenciar o seu cliente, você vai ter a visão do seu cliente instantaneamente ali na sua plataforma, você vai poder tomar uma ação de, sei lá, estourou um cano, está vazando, você vai lá e fecha. Ou seja, muita coisa que está acontecendo, e a gente está tentando fomentar isso, porque ainda tem muitas empresas que não sabem muito bem como olhar o IoT, O né? mato tá alto, né? Então, ou seja, mas assim, a gente percebe que nós estamos aí há 1 ano e meio, 2 anos trabalhando isso e as coisas estão evoluindo bem. Você está Evoluindo falando bem. que hoje a conta já passa a fechar, né? Que Sim, a parte tributária já está superada, a sim, parte de investimento já está superado, o ganho já se começa a ver de fato um ganho que não é só um ganho na parte financeira, mas é um ganho também na parte de qualidade de vida. A gente falou claro. muito disso também no episódio do Felipe, em você conseguir mensurar de fato como uma população usa aquele bem natural para Sim, você dar mais vazão, tirar vazão, deixar essas métricas de uma certa forma mais palpável para você conseguir levar mais qualidade de vida ali para a população e evitar desperdício. sem dúvida Você nenhuma. desperdiçar água, energia, gás, onde tem tantas pessoas precisando desse recurso no Sim, mundo, né? A gente imaginava que nessa época, quando era mais adolescente, passou 2020, os carros iam estar tudo voando, né? Verdade. sim. E a gente ainda tem dificuldade com saneamento básico, com várias coisas que, com certeza, a internet das coisas vai também ajudar nesse contexto como um todo. Sem dúvida, sem Muito dúvida. obrigado pela resposta. E eu queria também saber um pouco das dificuldades, né? As dificuldades de você implementar isso em campo. A gente fala existem talvez dificuldades em dispositivos, em recrutamento de pessoas, né? Para você fazer todo esse trabalho, um conhecimento. Como que você vê as dificuldades também Olha, no campo? são diversas realmente as dificuldades aí do mercado, vocês conhecem tanto quanto a gente. Mas tem muita vontade também de pessoas aí que estão à frente dos negócios. A gente é sócio da ABINC, né? A ABINC é uma associação bem bacana, que o Scarpa lá está sempre prestativo, sempre pensando em algo diferente. A gente, de certa forma, a gente quer contribuir, porque nós, como uma indústria, e a nossa indústria está em Atibaia, nós temos uma série de dificuldades em relação à mão de obra, né? Mão de obra é uma questão complicada no Brasil. E às vezes a gente, para trazer engenheiros ou técnicos, a gente acaba tendo o custo de trazer o fretado de Campinas para Atibaia, ou seja, mas a gente tem algumas iniciativas junto com a prefeitura para a gente montar cursos técnicos. O próprio pessoal do Instituto dá treinamento, a gente dá aula, ou seja, a gente quer devolver um pouco, né? Para a sociedade, né? E eu, assim, eu até comentei com o prefeito de Atibaia, a gente teve uma reunião sobre um projeto de como a gente poderia criar cursos na cidade técnico para a gente conseguir absorver a mão de obra ali. E eu coloquei para ele que assim, eu tenho certeza do que eu estou falando, porque eu passei por isso. Eu sei que o que é uma pessoa de classe média baixa é fazer um curso técnico e conseguir um emprego, sabe? E começar a atuar na área, e começar a entender o que é o mundo, começar a se deparar com pessoas de outros níveis. Ou seja, isso agrega demais na vida da pessoa. Então, o cara rampa. Por quê? Porque ele tem vontade, ele tem, sabe? Então, falta só aquele empurrão. E realmente é complexo o negócio. Mas a gente está tentando. A gente já foi patrocinador de um curso de engenharia na USF, lá em Bragança Paulista, porque infelizmente não tem um curso de engenharia em Atibaia, a gente está trabalhando para isso. A BINC tem feito um curso específico para IoT, eles estão bolando uma grade ali, a gente está olhando como que a gente pode contribuir com isso, que o Mackenzie talvez traga esse curso aí para o mercado, né? Ou seja, tem várias iniciativas em relação à mão de obra e como a gente traz esses profissionais aí para dentro da nossa economia, do nosso mercado, né? E do outro lado, as dificuldades de negócios, do dia a dia, a questão tributária, a questão de mercado Brasil, etc. Isso aí eu vou deixar de lado, porque isso sempre foi assim. A gente sabe trafegar nesse mercado, a gente sabe como trabalhar isso.
a gente conhece os caminhos para que a coisa se torne viável, competitiva, né? E você tem os desafios técnicos de ter uma rede boa, né? Apesar que hoje nós temos aí o pessoal da ATC, Ervinet, você tem o pessoal da WND, a TIM, Claro, ou seja, nós temos agora, né, essa coisa tá pegando no breu, né? Tá pegando no breu, né? Então, o próprio Felipe disse, a gente com a Lager tem aí uma quantidade grande, tem 85 mil pontos conectados e a maioria deles com rede privada, né? Uma rede que foi feita. Hoje não, hoje você tem a possibilidade de usar a rede pública, né? A escala é mais fácil. Né? A escala é mais fácil. Então, para escalar, a gente está vendo que a coisa está caminhando, né? Agora, tem um convencimento em relação aos clientes, que eles também estão olhando isso, principalmente as utilities, que... E aí, quando eu falo utility, eu falo água, gás e energia, que são os caras que estão puxando forte, né? E estão entendendo o valor que o IoT traz para o negócio, né? Questão tributária para você viabilizar o negócio, o modelo de negócio, né? A gente está muito acostumado a faz o produto, compra o material, manufatura, faz a venda e depois cobra o serviço. Hoje em dia você fala, puxa, mas não faz mais sentido vender. Então você faz o famoso RAS, né? Você pega, você faz a manufatura, faz todo o processo, deixa lá incomodato e cobra um serviço sobre aquilo, o ativo é seu, você deprecia isso na sua contabilidade. Então você modela de acordo com a necessidade do cliente, né? E aí você consegue escalar. Você faz o negócio, o business realmente ficar interessante tanto para o cliente quanto para você como empresa, né? Então mas várias dificuldades, mas assim, os desafios são grandes, mas é muito bacana, muito legal. Muito bacana. Muito legal. Bom, vamos entrar aqui na questão mais técnica, né? Eu sempre puxo esse viés, né? Uhum. Mas eu vejo que no grupo da Constanta dentro da holding tem muitas soluções, que nem você falou, voltado para energia, para água, para gás, e tem também uma especial só para agro. Eu, muito conhecido no mercado aí como o cara do brinco do boi, inclusive, quero perguntar sobre isso também, mas dentro das soluções que você fornece, quais são as soluções que você gostaria de destacar e quais os benefícios para quem está ouvindo a gente, a pessoa conseguir linkar que essa tecnologia já está disponível, ela é viável e ela pode usufruir? E que você pudesse falar também um pouco da Spacebiz a respeito do brinco do boi, o quanto que isso é importante. A gente está falando de cidades, né? Utilities, a parte daí, também a parte de agro, que é muito sensível à tecnologia, muito carente dessa tecnologia. Então, se você puder dar uma volta, quais são os dispositivos, as empresas, as tecnologias e que benefícios que cada uma dessas traz? É legal, eu vou até. É até bom falar sobre isso, porque aí como na introdução eu esqueci de algumas, né? A gente vai falando agora e vai. Agora é a chance, agora é a chance, né? Mas o que eu comentei no início, realmente, eu acredito muito nisso, sabe? Nas pessoas, no momento de você encontrar as pessoas no momento certo, na hora certa, ter aquela sinergia, né? Então, a gente tem ali a Nexum IoT, que é uma empresa de eficiência energética, que a sede fica em Curitiba, ela está incubada dentro do nosso instituto, mas a sede fica em Curitiba agora. Nós temos uma área grande lá e tem os nossos sócios lá, que é a Avotec, o Becker, José Becker, que é o cara que está à frente dessa iniciativa lá. A gente foca em iluminação pública, né? Então nós temos já temos aí 8 a 9 cidades com tecnologia da Nexo, né? Toda a parte de iluminação, toda a parte de implementação, gestão, ou seja, o município usa bem essa nossa tecnologia. Nós temos uma parte de eficiência energética, onde a gente faz toda a parte de gestão de algumas lojas e de algumas empresas, monitorando todo o consumo de energia, com dispositivos que a gente desenvolve dentro do Instituto para monitorar, cortar ar-condicionado, ligar no momento certo, ou seja, a gente vai monitorando aquilo, está dentro de um app, então o cliente pode ali na hora falar, puxa, olha, eu estou gastando mais, eu preciso... Ou seja, a Nexo é uma empresa focada em eficiência energética e em iluminação pública que está super bem, já está caminhando, já está indo super bem. Que legal. A gente teve a grata surpresa de encontrá-los e juntos a gente construir essa empresa, tá?
Do outro lado, a gente tem a Spacevis, que é outro caso assim dessa sinergia das pessoas, né? A gente encontrou com o seu José e com o Guilherme, ambos olhando o mercado de pecuária. O seu José é um senhor que é adorável, que você conversa com ele, se você que é do mercado, então você vai adorar. Porque eu não conhecia o detalhe Quando eu fui, a gente foi fazer a inauguração da Spacevis, a gente fez o ano passado, na Expo Londrina, né? E aí eu tive o prazer de estar lá com eles, e aí eu fui realmente conhecer o boi, conhecer, porra, os negócios, o animal, você está acostumado a ver um device ali, você está acostumado a ver você vê um animal daquele tamanho, com o potencial que tem, com a força que tem, é um outro mundo. Eu fiquei abismado. E tanto o seu José quanto o Guilherme, eles conhecem demais o mercado. Então, o nosso projeto foi eles trazerem a necessidade, a gente desenvolver toda essa tecnologia, plataforma, blockchain, ou seja, a gente tem um projeto super legal, porque a ideia é fazer o pecuarista no Brasil realmente tomar conta do rebanho de uma maneira diferente. Sim. Não é somente você ter o brinco e falar, não, meu ativo está aqui, Não, tem uma questão de seguro, de crédito para o pecuarista, porque é diferente do agro, que recebeu muito investimento e faz por onde, né? Porque realmente tem uma importância muito grande dentro do PIB nacional, mas assim, se você olha a pecuária ficou um pouco de lado, né? E agora, com o controle do ativo, né, você pode ir no banco e falar, olha, meu ativo está aqui, você pode acessar aqui, você sabe onde ele está, tem uma cerca aqui que se ele sair, você sabe. Se ele tiver a 100 por hora, alguém roubou, porque o boi não vai andar a 100 por hora, então está em cima de um caminhão, alguma coisa, ou seja, tem uma série de estratégias, né, que a questão de você ter blockchain, para você vê a comunidade europeia está querendo comprar carne do Brasil, mas tem que ter rastreabilidade. Exato. Tem uma questão de sustentabilidade fundamental, né, que o Felipe falou muito disso em relação ao saneamento, que é importantíssimo, mas você olha o agro, né, tem uma questão de sustentabilidade gigante. Então, onde você cria esse animal, como que você faz o abate, controle, né, de vacinas, controle de vacina, área né, florestal, desmatada, crédito exatamente. de carbono, tudo. Então, assim, foi muito gratificante encontrar, de novo, pessoas boas de uma área onde eles trouxeram a demanda. A gente, como investidor e como uma empresa que conhece como fazer, a gente trouxe, fez o investimento e preparou todo esse processo. Então, a coisa está indo super bem, ela já foi vendida, né? Já entrou um investidor grande, um family office grande e comprou a solução. Agora a gente é sócio deles, né? Eu não vou falar o nome ainda, porque ainda não foi para o mercado, mas assim, a coisa já está criando um corpo muito grande, né? A gente tem uma expectativa aí de estar produzindo aí 3,7 milhões de brincos até o final de 27 para a gente. E você vê que é um volume pequeno para o nosso rebanho, né? Então é um volume muito pequeno, mas assim, isso está dando uma mudança grande, porque é um produto novo, razoavelmente novo, a tecnologia tem uma série de desafios técnicos, consumo de bateria, o animal geralmente ele é abatido de 24 a 30 meses, então você precisa ter um device que, né, o business plan tem que ficar dentro desse período, você não vende o brinco porque tem o uso da plataforma, então é incomodato, e você tem o serviço. Nós temos uma parte de como que você leva a rede pro pecuarista, né? Você monta a rede pro pecuarista, então a gente tem uma equipe boa para fazer isso, fazer o desenho, onde colocar as antenas nas fazendas, etc. Ou seja, é um projeto bem grande, bem bacana, que o nosso objetivo é realmente mudar a questão da pecuária no Brasil. E aí você conversa muito mais, o seu José e o Guilherme, que estão à frente disso, conversa com os grandes frigoríficos e você vê o quanto que eles querem isso. Sim. Né? Tá sendo super bacana, super legal, 100% nacional, fora a demanda que aparece, assim, sabe? Outro dia mesmo a gente estava conversando com um cliente na Colômbia querendo comprar 150 mil brincos para fazer um trial lá. Né? Então, são projetos. Trial. É um trial. 150 mil para testar. Né? Então você imagina, né? Óbvio, a gente na pecuária, você conhece bem, a gente tem um papel aí muito forte, né? O Brasil é muito forte em relação à proteína animal. Agora, essa tecnologia a gente pode levar para fora. Então, aquela história do início da nossa conversa de, poxa, a gente é o patinho feio, não consegue fazer, traz de fora, manufatura. Não, isso acabou. Acabou, cara. Eu acredito demais
essa questão do made in Brasil não é para inglês ver também, né? O inglês também pode ver, né? Mas assim, tanto é que quando vocês forem lá na Constanta, vocês vão ver que na nossa fábrica a gente tem uma bandeira bem grande do Brasil, bem na entrada, assim, porque eu cansei de visitar a fábrica no exterior e você entra lá, o cara tá com uma bandeira da China, uma bandeira dos Estados Unidos. Não, vou botar uma bandeira do Brasil, porque é uma empresa nacional com competência, sabe? Sabe o que está fazendo, né? Então a gente quer dar um salto um pouco diferente. Entender? O Brasil sabe da competência que tem, as pessoas que tem, os profissionais que tem, e a gente começar a fazer algo diferente, até pensando lá fora, né? Ou seja, muito bom. O desafio é grande, mas a gente tem bastante coisa a fazer aí juntos. Eu ficaria aqui ouvindo sobre o Brinco do Boi até amanhã, porque há 5 anos atrás, eu, sem saber que era possível, eu também entrei no projeto, desenvolvi um Brinco do Boi. Meu primeiro teste foi até com o Sigfox. Depois, quando eu fui para a fazenda, que eu me deparei, né? Aprendi 7 anos, na verdade, atrás, me deparei que não tinha Sigfox em todos os lugares, né? Fiz em LoRa, com rede privada, testei com Bluetooth, percorri todo o caminho que vocês percorreram também. Conversei com grandes empresas, com grandes frigoríficos e listei mais de 120 problemas que os pecuaristas tinham. Gado que era picado, gado que fugia para a floresta em áreas onde não pode ter cerca, né? Sim. Gado que era abatido por onça no Pantanal. Uma série de problemas assim que o brinco já naquela época já era muito sedutor para resolver problemas. Eu imagino a tecnologia evoluiu, tá mais distribuída, mais capilarizada. O grande gargalo era a conectividade e hoje a gente tem... Mas ainda é, né, Murilo? Ainda é, mas assim, a gente tem um desafio grande do custo, né? Porque realmente... O famoso a conta não fecha. A conta não fecha, sempre está na mesa. Por isso que a modelagem do negócio ela precisa ser bem estruturada, né? Porque às vezes realmente vender não faz sentido, mas você colocar isso no tempo faz sentido em função de questões tributárias, etc. Os benefícios fiscais que a gente não tinha lá atrás, hoje a gente tem agora, né? Então a gente consegue conversar com o Ministério da Ciência e Tecnologia, que inclusive eles apoiaram a nossa iniciativa de abrir o Instituto em função da gente ter um instituto pequeno, mas com foco em negócio. Né? Eu não quero colocar dinheiro ou obrigações de P&D, de lei de informática, para simplesmente virar uma tese de doutorado ou de mestrado, que é importante, eu não tenho dúvida em relação a isso, mas o nosso negócio não, vou colocar a obrigação para fazer projetos, produtos, vender, ganhar dinheiro, retornar, produzir, vender, ou seja, fazer a coisa girar. Né? Então, essa foi a nossa iniciativa. E aí, hoje a conta fecha, porque você não oferece só o brinco, só a localização em função de GPS, a gestão total. Você oferece crédito. Eu escuto bastante nas conversas, porque antigamente o filho do pecuarista vinha para a cidade grande, passava na fazenda ou na universidade, o pecuarista ia lá e vendia os animais e pagava, né? Hoje não, hoje ele pode ir no banco e falar aqui, ó, eu tenho esses ativos aqui, tá aqui, ó. Tokenizado, tá aqui os ativos. Então eu preciso de um crédito. Então você consegue um crédito até muito mais baixo do que você vender um animal no momento que, poxa, se você levar até 20, 30 meses, você abate o animal com um valor muito maior. Então, você antecipa, ou seja, né? E também a nova geração, né, que está vindo os pecuaristas estão vindo, os filhos estão vindo, né, estão vindo com a cabeça impressionante. Né? Assim como no agro a tecnologia está abundante, a pecuária também está começando a rampar bem. Já não tem mais medo da tecnologia, né? A molecada nova. Meu pai fazia assim, meu avô fazia assim, tá se quebrando esse paradigma. É impressionante. E essa troca de experiência é fantástica, cara. É muito legal, muito bacana. Legal. Bom, falando ainda das empresas do grupo, né? Recentemente, como você mesmo falou, vocês fizeram um M&A, né? A questão com a Lager. Eu sou fã da Lager também. Qual a solução da Constanta? Que eu não sou fã, né? Mas eu tenho uma história já com o Felipe também, de longa data, já nos conhecemos. Quais foram os gatilhos que você considera, assim, o que impulsionou você a olhar para o mercado e falar, vou comprar a Lager? Cara, assim, a gente, como eu disse, a gente começou a olhar o grupo Constanta como um grupo importante no mercado, né? E a gente
consolidado como uma empresa de manufatura, só que a gente falou, puxa, bacana, é um papel importante, né? Eu costumo dizer que eu não vou falar que é só manufatura, porque é um trabalho bem complexo, é um negócio bem complicado, dia a dia, a necessidade de capital de giro, ou seja, você transformar um desenho ali num produto, né, é bem complexo. Então, mas a gente queria algo mais, a gente queria entrar no mercado de inovação. Nós queríamos contribuir um pouco mais para a economia, né? E aí a gente começou a desenhar um modelo para que a gente fosse uma fábrica consolidada, onde a gente tivesse empresas aqui provendo tecnologia. E quando veio essa questão tanto do marco do saneamento, quanto o IoT começando a criar corpo, e a gente sendo demandado por algumas startups em função de, às vezes, tinha POCs, né, em algumas empresas, em algumas utilities, e na hora de escalar, precisava vir numa indústria como a nossa, que tem capital, que tem estrutura, que sabe fazer o negócio, para que a coisa acontecesse. Uhum. Então a gente falou, puxa, de repente, a gente consegue colocar todo mundo aqui num colchão e fazer a coisa crescer, né? Escalar, né? Trazer a tranquilidade que às vezes essas utilities grandes precisam, porque o cara não vai escalar com você se você não tem um bom balanço, se você não tem capital, se você não consegue comprar material, se você não... Ou seja, para escalar é complexo o negócio e vocês sabem disso. E aí a gente começou a olhar esse mercado, montamos a Conexa, que foi a primeira delas, uma vertical bem definida de água, gás e energia, e a Conexa, ela tem a sua plataforma, tem a sua estruturação, e a gente ganhou alguns contratos na parte de gás, a gente ganhou 100 mil pontos, em água a gente ganhou também alguns pontos ali, eu acho que nós temos 1000 pontos fazendo POCs, ou seja, a Conexa ela está tocando a vida dela, e a gente começou a ser demandado por outras empresas grandes, até fora do país, na América Latina, em relação como a gente poderia escalar isso. E, óbvio, você sabe, você está lá com a empresa, você criou a empresa, até ela chegar no patamar que você fala, puxa, agora eu consigo escalar, isso leva tempo. E a gente começou a olhar o mercado e falou, puxa, tem algumas empresas aqui no mercado que fazem sentido vir fazer parte desse projeto, né? Como que a gente viabiliza isso? E aí a gente começou conversas com várias. A Lager foi uma delas, o Felipe, fantástico, parceiro, assim como o Bruno e o Marcos. A gente conversou, entendeu que faz sentido, eles querendo crescer muito, que é uma empresa consolidada, não é uma startup, é uma empresa que tem aí seus 13 anos. Eles viram que fazia sentido, que a Conexa ia chegar lá, só que ia demorar, e aí ia virar um concorrente da Lager, né? E isso ficaria ruim. Então vamos fazer algo que fica bom para todo mundo. Então a gente contratou um advisor para fazer todo o projeto, fazer todo a due diligence, fazer todo esse trabalho que não vem ao caso. Fizemos aí uma negociação aí que durou praticamente uns 8 meses. A Lager é uma empresa fantástica, as pessoas que estão à frente e os profissionais que fazem parte do grupo são super proativos, super conhecedores principalmente do saneamento no Brasil e na individualização. E a gente fez uma proposta e trouxemos para dentro do nosso negócio, né? Então, dentro da holding da Constanta, a gente tem 57% das ações de todas as empresas, a Lager tem 33% e a gente tem a 2D, que são os fundadores do Instituto, que tem 10%. Então, isso compõe a holding do nosso grupo, né? A Constanta, ela tem a Constanta Atibaia e a Constanta em Manaus, que são totalmente fora, que aí é só eu, o Pedro e o Arthur que somos sócios da Constanta. E assim como a Lager, a gente fez com as outras, né? Então, a gente está tentando trazer e fazer um pool aqui para que realmente a gente agregar valor e levar para o mercado algumas soluções que façam sentido e a gente tenha um time to market aderente ao que o mercado está pedindo, né? Uhum. Então, foi mais nesse sentido. E sempre aquela questão das pessoas, né? Daquela sinergia, né? De você conversar, entender. A gente tem um ambiente muito bom na Constanta. Isso é uma coisa fundamental para a gente. Cultura, né? Cultura. Detesto lugar que o cara, sabe, vai trabalhar. Não quero. Eu passei por isso muito tempo. Né? Sabe aquele cara que você sai 8 horas, o seu chefe sai 8 horas, ele olha para você e fala, já? Né? Então, né? Poxa, não tá é desmotivado, isso. Né? Não é isso, cara. A vida, você precisa ter família, você precisa ter sua vida bem tranquila, seus filhos, ou seja,
a gente até costuma, quando a gente contrata as pessoas ali, a gente fala, cara, assim, é das 8 às 6 ali, cara, vai para sua casa, curte sua família, faz seu esporte, cuida da sua vida, sabe, para o cara ter prazer em fazer parte de tudo aquilo. Então, e sem muito estrelismo, sabe? Tamo junto, vamos fazer, precisa pegar, vamos lá, vamos fazer a coisa construir. O todo é muito mais forte, eu penso nisso. Então, assim, a gente é muito próximo de todos, né? Então, se você for a gente entende assim que, puxa, temos, óbvio, uma responsabilidade muito grande, porque as decisões que a gente toma ali podem influenciar em 1000 pessoas, né? No mercado como um todo, né? E você olha para a fábrica da Constanta, poxa, nós temos lá 300 pessoas, 350 pessoas, se você contar Manaus, que vai crescer muito, então, e aí você multiplica por 3, que tem o marido, a filha, não sei, ou seja, tem uma responsabilidade social muito grande. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Do outro lado, a gente quer que essas pessoas fiquem bem, fiquem felizes, sejam parceiras, trabalhem com responsabilidade, para o produto sair com qualidade, sabe? Entender que aquilo que está acontecendo, eles fazem parte disso, né? Isso é importantíssimo. Então, a visão, ela é uma visão, óbvio, de negócio, vamos lá, vamos crescer, vamos ganhar dinheiro, mas tem um aspecto muito bacana. Sim. E é super importante. No dia que vocês forem visitar a gente lá, vocês vão sentir isso. Eu vou. Acho que quando a gente lançar esse episódio aqui, eu já visitei a Constanta. Então não fala comigo, né? Eu vou lá. Vai lá que vai ser um prazer. Aqui você falou um pouquinho da Conexa, né? Eu queria saber, que agora a Constanta está cada vez ficando com outras empresas ali compondo esse grande grupo. Eu queria saber um pouco mais da parte de plataformas, saindo um pouco dessa parte de manufatura, que a gente já sabe que vocês dominam com muita precisão. Falando um pouco mais de plataforma, utilização de sistemas, de fato, é a Conexa, que é o guarda-chuva que faz os sistemas para que essas empresas que estão desenvolvendo, de fato, os dispositivos estão utilizando, ou cada empresa tem a sua plataforma para estar sendo utilizado? Queria que você passasse um pouco nessa visão de plataforma, se cada empresa nova que chega... Eu lembro quando eu estava ainda na empresa de telecom que eu trabalhava, que era sempre aquele, cara, se a gente começar a ficar fazendo negócio com cada empresa e cada empresa trazer uma nova plataforma para ser utilizado, como que vai ser isso daí? Será que a gente vai fazer um grande guarda-chuva e todo mundo tem que usar a minha plataforma para daí? Como que você conseguiu ou tenta resolver essa questão, né? Chega uma empresa nova, nossa, eu tenho essa plataforma que é do futuro, mas calma lá, eu também tenho uma aqui, eu também tenho uma outra aqui. Sim. Como que você vê isso daí? Eu acho que é uma dúvida que para as empresas grande como a Constanta deve ter acontecido diretamente. Realmente é um desafio grande e, óbvio, quando você faz um M&A e são culturas diferentes, até a coisa, e é uma coisa muito recente, até a coisa começar a linkar, as pessoas estarem 100% entendendo o que uma faz, a outra faz, é complicado. Isso demora. Leva um tempo. Leva um tempo, mas assim, a gente tem, por exemplo, na empresa na Spaces, a gente tem a plataforma, o Kettleviz, que é a plataforma de gestão, que é uma plataforma super robusta, né? Ela nasceu da onde? Ela nasceu de uma plataforma que já estava sendo construída na Conexa, que é o Ioda, que era uma plataforma que nós fizemos para fazer a parte de água e gás, né? Então, ela nasceu dali e aí a gente fez as demandas necessárias para a pecuária e entra blockchain, entra uma série de coisas, ou seja, ela partiu dali, né? Na Nexo também foi a mesma coisa. Se você olhar as plataformas tanto de iluminação pública quanto de eficiência energética, você olha, o core dela, ela nasceu do Ioda, que é uma plataforma que foi construída lá atrás, no Instituto, que veio para a Conexa, e aí você vê, e aí se customiza para aquele mercado. Na questão da Lager, a Lager é consolidada, a plataforma da Lager é maravilhosa. Maravilhosa. Né? Assim, o pessoal da Sabesp tem 500 caras pendurados lá na plataforma da Lager. Então, assim, ali é diferente, porque a plataforma da Lager já era consolidada e a ideia agora é onde a gente pode melhorar, se tem alguma coisa para melhorar ainda. E o bacana é isso, é porque você pega o Felipe, o Bruno e o Marcos, né, as pessoas que estão no dia a dia, tá todo mundo, poxa, vamos sentar, se dá para melhorar, se dá para fazer, legal, se não dá, vamos que...
assim como os dispositivos. Eu tinha dispositivo na Conexa e tinha dispositivo na Lager. O que é melhor? É o seu, é o meu? Não, vamos fazer um outro, né? E vamos fazer alguma coisa diferente. A gente viveu isso num projeto agora, porque a gente tem dispositivo Logic, Ford, NB, nós temos lá na Conexa também, e aí a gente falou, cara, vamos fazer um híbrido, né? Então vamos fazer um com hardware único, né? Com um controlador da ST, que é um controlador onde eu consigo colocar stack, LoRa e Sigfox, e vamos fazer um híbrido. E aí, quando você vai para o campo, cara, eu não vou mais agora... Onde eu tenho melhor cobertura? Eu tenho ele, automaticamente ele vai lá e puff, sobe, entendeu? Fallback para isso. Rede. Então, ou seja, isso é uma sinergia que tanto o pessoal da LAG quanto o pessoal aqui da Conex do Instituto, né, trazem para dentro. Então, a ideia é justamente essa, a gente consolidar as experiências, consolidar a necessidade de mercado, ver onde que um é melhor que o outro e unifica e vão para cima e fazer a coisa acontecer. Muito bom. Eu tenho uma pergunta aqui que no mercado eu vejo inúmeras empresas passando por essa dificuldade, que é a construção de antena dentro do dispositivo IoT. Nossa. Né? Então, nossa, já respondeu, né? Então, assim, eu gostaria, eu quero fazer essa pergunta para você, falando do Instituto Constanta, as empresas que hoje estão com dificuldade no seu dispositivo, talvez um dos temas que deve ser mais complexo é o fato da antena, porque ela dá você fazer uma antena interna, PCB, o que for, ela causa um diferencial de valor de mercado muito grande que você não precisa comprar primeiro uma antena adicional para estar colocando no seu dispositivo, multiplicado por centenas de milhares, dá centenas de milhares de dólares ali também. Sim, então, o fato... Aí eu queria colocar para você uma pergunta, se o Instituto Constanta está aberto para as empresas que nos assistem e quem está começando a ver agora, a levar algum projeto para vocês estarem auxiliando essas empresas a desenvolver o seu dispositivo também. Claro. Bom, essa questão de RF, a gente costuma dizer que é uma magia, né? O negócio é uma alquimia, negra, né? Magia negra, né? A gente que estudou aí a questão técnica, a gente fica... Meu, esse negócio qualquer movimentação ali faz toda a diferença, né? Então, a gente sofreu bastante com isso, inclusive nos nossos dispositivos, né? A gente tem um consultor externo aí que ajuda bastante a gente, que é uma sumidade aí no mercado de RF. O Marcos, o time da LAG tem uma experiência fantástica. O Marcos eu conheço muito, então, ou seja, nós temos do outro lado lá pessoas fantásticas no Instituto, o próprio Newton, que está lá com a gente no Instituto, já conhece muito também. Então, assim, troca experiência, mas mesmo assim chama o consultor, faz todos os testes, leva para os institutos, porque realmente é um diferencial grande. Né? Esse é um diferencial do dispositivo, principalmente do dispositivo da Lager. Sim. Né? É um dispositivo consolidado que a gente está agora fazendo uma versão nova, que é essa versão híbrida, que aí tem uma dificuldade em relação a tudo isso, a questão de RF, mas você vê que a troca de experiência e a maneira que a gente está posicionando o device para ir para o mercado é fantástico. Agora, respondendo a sua pergunta, o Instituto está aberto, cara. É um instituto privado, sem fins lucrativos, a Constanta adora esse tipo de coisa. Então, pessoal que está nos assistindo, fique à vontade. Entrar no site do Instituto, fale conosco, ver o que vocês precisam. Se tiver alguma dificuldade, pode mandar e-mail direto para a gente, entrar em contato direto. A gente tem um Instituto em São Paulo, tem em Fortaleza, que é o NEPEM, e tem em Manaus agora o Criatos, né, junto com o Conectus, que é o instituto que vai fomentar lá o desenvolvimento. Então, estamos abertos, cara. Muito. Nós temos obrigações de lei de informática, por ser uma empresa que está habilitada a trabalhar dentro da lei de informática no Brasil, então nós temos obrigações de P&D. A gente tem interesse em investir, assim como a holding tem interesse em investir em projetos que façam sentido para o nosso grupo, né? Sensacional. O Instituto está sempre aberto a esse tipo de coisa, sempre aberto. Eu sou um dos que já vou correr. Na segunda-feira vai chegar um e-mailzinho lá. Hoje vai chegar um e-mail lá. Legal. Levando nessa consideração que a gente está falando de soluções made in Brasil, tudo,
Eu entendo que isso vai movimentar a economia, Sim. né? Independente do cenário político que a gente viva, do passado, do presente ou do futuro, a tecnologia parece que ela tem uma vida própria, né? Ela não depende Sim. das leis, ela, por mais que o governo tente regular, tente barrar, tente segurar, tente tributar, a gente vê que é como água. Ela acaba escorrendo por outras brechas e acaba avançando. Isso acontece há centenas de anos, Sim. desde que o homem começou a agricultura no arado, né? Sim. Foi puxando com boi, hoje puxa com robô, com inteligência artificial. Como que você considera o impacto na economia gerado pelo mercado de IoT e principalmente assim a tua visão também de como que você considera que a Constanta, as soluções da holding, das empresas, como que isso vai impactar a economia no país de uma forma geral, assim, positivamente? Porque a gente está falando muito de cidade do futuro, cidade inteligente, né? E isso tudo 5G, 6G, a Nokia já está falando aí de 6G. Isso tudo impacta no futuro. Impacta Sim. no futuro, impacta na sociedade, que impacta na economia, que esse impacto na base está vindo por essas tecnologias fornecidas como pela Constanta. Como você vê a mudança na economia que você está gerando? Eu vejo com bons olhos e a gente costumava dizer que assim, o céu é o limite, né? Mas na questão do IoT não é o limite, né? Passa do céu. Então, assim, é um negócio fabuloso, porque a gente, você vê, eu tenho iniciativa em carros elétricos, né? A gente está desenvolvendo um carregador super bacana, bidirecional, linkado nas nossas plataformas, é um projeto muito grande, que a gente está fazendo junto com o nosso instituto, a Unicamp, o Instituto Eldorado, para a gente colocar isso no mercado de uma forma bem estratégica e pensando não só em carregar o carro ali, a gente quer monitorar, a gente quer fazer gestão sobre o carregador, a gente quer fazer gestão sobre o consumo. Trazer valor. Trazer valor para o negócio, né? E também escalar isso, porque hoje não tem uma legislação muito clara de como você cobra isso. As próprias distribuidoras de energia não sabem como vai colocar isso, porque uma coisa é você colocar no shopping onde o shopping paga, outra coisa é você colocar em pontos que você precisa cobrar. E aí você vê as dificuldades da legislação. Você não pode cobrar porque você tem que ter um medidor ali, homologado pelo Inmetro. Ou seja, tem a questão do Brasil que você precisa saber caminhar para fazer a coisa acontecer e até ajudar, se for o caso, a escrever como como que isso vai acontecer no mercado. Fazer um projeto de lei, né? Isso. Então, ou seja, eu vejo assim, a gente tem vários projetos que, de certa forma, vão impactar na sociedade, né? O próprio 5G, como você disse, a gente tem um projeto grande, né, que a gente está fazendo com uma Qualcomm para a gente ter small cells de 5G made in Brasil, ou seja, coisas legais, assim, bem bacanas, que infelizmente eu não posso entrar no detalhe. Sem spoiler. Mas assim, tem bastante coisa acontecendo e a Constanta investindo, o grupo, né, Constanta investindo nisso, para que isso, de certa forma, traga algum benefício para a sociedade, pensando em sustentabilidade, pensando em crescimento, emprego, gerar renda, receita. A desigualdade no Brasil é muito grande, a gente precisa trabalhar isso. E a empresa tem um papel fundamental nisso. A gente costuma dizer que, de certa forma, quando você tem uma empresa bem consolidada, que você gera emprego, gera receita, você paga salário, de certa forma, você traz o indivíduo para o capital, para a sociedade, para poder ter, sabe, dignidade de comprar, de fazer. Ou seja, é bacana isso. Então, empregar, gerar receita, etc., isso é fundamental. A gente tem projetos para escalar isso em Smart City, né, que a gente chama tanto na parte da Nexo, que é uma parte bem importante, que a gente está querendo abraçar uma cidade, um município pequeno e trazer toda essa tecnologia, embarcar isso. Porque muito se fala em Smart City, mas você não tem, né? E, de certa forma, isso traz a parte do saneamento. Saneamento é uma parte importante, né? A gente vê o marco do saneamento, onde diz que, apesar do país ser aí um país que está aí entre as eu acho, se eu não me engano, a 10ª ou 12ª economia no mundo, eu acho que a 10ª. É um país que tem muito a crescer. A parte de saneamento é uma encrenca, né? O marco veio para melhorar isso. Eu acho que tem até 2033 para 99% da população ter saneamento básico.
Isso é fundamental. A perda que nós temos em água, né? O Felipe sabe muito bem disso. Se você pegar a média... São Paulo ainda é diferente, mas se pegar a média nacional é 40%. Pois é. Mais de né? 50% da população nacional não tem esgoto Sim. e água potável. Então, Mas a que pode? metade da população, a gente está falando de 120 milhões de pessoas quase, Sim, né? sim. Ou seja, tem muito a contribuir, muito para fazer e o grupo olha isso, ó, sabe assim, a gente tem um papel fundamental em toda essa cadeia. A gente conversa muito, sabe, assim, com o prefeito, o pessoal do ministério. A gente tem esse laço do negócio, mas tem esse laço que, por toda a trajetória, a gente sabe que é importante, né? Ou seja, a Constanta tem um papel fundamental dentro dessa questão, desse ecossistema, né? Eu ia fazer essa pergunta sobre. Eu fiquei muito interessado quando estava vendo da Constanta. O que a Constanta está mexendo com parte automobilística, né? E aí você já trouxe aqui, realmente faz bastante sentido. Não tinha parado para pensar que realmente também tem aquela parte dos carros, talvez, não sei se vai acontecer ou não, de até 2030 você ter grande parte dos carros elétricos. Talvez alguma coisa de autônomo. Não sei se talvez na cidade do futuro, que nem você está falando, Brasil não, né? ali inteligente possa ter, não sei. Mas faz bastante sentido a Constanta estar nisso daí de eficiência energética, de carros elétricos. A gente vê muito também agora no Brasil, principalmente em São Paulo, entrando com coisas de motos elétricas, né? Sim. Tem uma frente muito grande, fábricas grandes iniciando com fabricação nacional de motos elétricas. A gente entrou no estúdio e tem uma parada aqui no estacionamento. Né? Verdade, né? Cada vez mais comum a gente Eu vejo bastante mesmo. Eu não via quase nada, agora direto eu tô assim, eu vejo bastante moto elétrica. Tem uma grande utility cliente nosso que investiu numa startup de motos que estão montando em Manaus. É um negócio bem bacana. Ou seja, tem, né? O 5G nem começou, né? Vocês sabem, a latência do 5G é baixa, então para você realmente ter 5G, você precisa de antena, você precisa muita antena. infra, então, e a estrutura de iluminação pública é importante para isso. Então, segurança pública, né? Como que você faz? Ou seja, tem muita coisa a construir, muita coisa. E a questão do Brasil é assim, a gente vive num país em desenvolvimento onde tem todas essas questões de dificuldade, que eu não vou entrar no mérito, porque eu nem gosto de falar disso, porque as dificuldades existem em qualquer lugar, e eu até brinco às vezes, porque uma vez eu recebi uma ligação de um parceiro nosso lá de Portugal, e ele, querendo trazer negócio aqui para o Brasil, ele falou, não, mas o Brasil, eu já tentei fazer negócio no Brasil, e eu fui enganado, fui roubado, tal, não sei o quê, tal. Eu falei, olha, então você escolheu a pessoa errada, o parceiro errado. Qualquer lugar do mundo que você escolher a pessoa errada, você vai ter problema. Com certeza. Né? Então, essa questão de dificuldade, não, cara, isso aí... ou seja, o que eu quero dizer é que, assim, o país tem muita oportunidade, mas muita. Essa questão das PPPs de iluminação pública, cara, são 5.300, quase 5.500 municípios, ou 5.600 municípios. Muita coisa. Você imagina, a questão de iluminação pública e a gente usar a infraestrutura de iluminação pública para a gente densificar a rede de 5G, para a gente fazer algo maior, segurança pública, ter câmeras, ou seja, cara, tem muita oportunidade. O saneamento está começando, você vê o tanto de investimento que aconteceu. A Egea, Iguá, a BRK, os caras comprando. Você vai no Rio de Janeiro, onde a Egea ganhou lá uma parte, a necessidade de investimento que tem ali é uma loucura, cara. Né? É difícil de instalar também lá, né? Difícil de instalar, difícil ter cobertura, uma série de dificuldades, mas vai ter que fazer alguma coisa, né? Tem. Então, tem muita oportunidade, muito. Eu tenho um ponto aqui para saber, né? Empresas que estão começando, estão engatinhando ainda no IoT, e que estão assistindo esse episódio, que às vezes nem sabe o que é IoT, qual que seria, assim, se você tem algumas das dicas, por onde ela começar, o que ela começa a fazer para começar a aprender, o que ela pode fazer para melhorar nas operações dessa empresa? Se ela tem algum dispositivo que ela possa começar, se ela tem que começar a usar algum tipo de plataforma, você que tem um pouco mais de experiência para a empresa que está engatinhando ainda no tema, um próximo passo que você acha que
seria um recado para essas empresas? Olha, eu acho que primeiro assim, é persistir, acreditar no que está fazendo. Tem muitas plataformas aí open source que você pode usar, você pode testar. Você tem várias iniciativas, a nossa mesmo, do Instituto, abertas a entender, a ver o que precisa, ajudar, montar protótipo. Ou seja, tem os caminhos. Às vezes eles não sabem. Não, eu acho que a dor ele deve saber. Aonde pega para ele? Será que sabe? Sabe, às vezes sabe. Às vezes sabe, às vezes vai no feeling. E é interessante, porque assim, às vezes se cria projetos muito interessantes, só que é um Frankenstein. Então você vai lá, testa, funciona, tá, aqui, beleza. Aí quando você fala assim, tá aqui agora, vamos escalar. Quando você se depara com aquilo, não tem como. Cada fornecedor tem um prazo. E outra, às vezes o design do produto não fica de pé, a classificação fiscal que você usou para o produto, você não tem os benefícios, vai matar o produto na largada. Ou seja, aí empresa como a nossa, né, ela consegue pegar e falar, pô, vem aqui, putz, ó, precisa fazer um mod, pô, vamos fazer um mod? Vamos, putz, a gente já tem os fornecedores na China, nossos fornecedores, nossos parceiros, nosso escritório, então, tá aqui, a gente faz, precisa fazer um design, precisa classificar, vamos ver onde classificar melhor a questão tributária, como que a gente minimiza o impacto tributário no produto. Vamos fazer o seguinte, vamos vender pela Constanta, eu te pago o royalty aqui, porque aí eu não tenho bitributação, a gente faz uma coisa melhor aqui, ou seja, tem caminhos de fazer a coisa acontecer. Precisa realmente querer e se é um bom projeto, vai para frente. Um bom engenheiro de IoT precisa ser também um bom engenheiro fiscal. Sem dúvida, sem dúvida. Eu passo na pele isso hoje. Quando você tem um projeto em São Paulo, é uma tributação, no Espírito Santo é outra. Se você vende de lá do Espírito Santo é de um jeito. Se você vende de Manaus é outro, é muito complexo. A questão tributária é bem complexa. A questão tributária no Brasil, né? Se você monta aqui, industrialização, é de uma forma, se você traz de fora, cara, tem que, a sua equipe financeira por trás, além da viabilidade técnica, né? Depois funcionou. Aí quando você vai pôr no mercado, precisa ficar de pé na parte financeira e fiscal. Sim, isso é um desafio grande da nossa legislação, né? E, bom, não parece, mas já estamos há mais de 1 hora. Nossa, que coisa, hein? Olha! Estamos falando há mais de 1 hora, né? Puxa vida! E eu vou fazer a última pergunta, eu acredito. Deixa eu ver, Polônia, aqui no nosso master roteiro da inteligência artificial. Não é a última pergunta ainda, a gente ainda tem mais algumas coisas, mas da minha parte, eu tenho um precedente de que a pandemia atrapalhou muito de um lado da tecnologia, mas de outro acelerou muito, né? E aí eu vejo o mercado de IoT crescendo durante a pandemia com uma força muito grande no meio de reclamações em torno de escassez de componente, de falta de mão de obra, de falta de foco, governos e tudo mais. Como que a Constanta passou pelo período de pandemia sem sofrer com a escassez de componente? Como é que vocês criaram essa estratégia para respirar? Isso daí foi verdade, porque eu lembro assim, você tá sem componente, liga pro Roberval. O Roberval tem. Cara, o Roberval tem. Como assim, né? O Roberval tem. Agora a gente tá com a pessoa na mesa para contar. Como que ele tinha tanto componente quando ninguém tinha componente. A pandemia, ela realmente ela mudou o eixo, né, do mundo, assim, foi um negócio, a gente ficou muito preocupado com a pandemia, muito. Primeiro porque nós tínhamos a questão de saúde, os funcionários, fornecedores, os parceiros, puxa, a família, ou seja, um negócio bem complexo. Eu lembro como se fosse hoje, assim, eu estava sentado vendo um jornal ali e eu vi a questão da pandemia chegando forte no Brasil e nós temos, a Constanta, ela é certificada ISO 13485, né? Então ela está habilitada a produzir equipamentos médicos hospitalares. E aí eu falei, olhando para a Constanta, eu fiquei, puxa, meus clientes que eu entreguei não estão me pagando porque eles estão... Chegou um momento que todo mundo estava olhando para ele, né? Retraiu o mercado. Então o que eu entreguei ele não me paga e o que eu estava para faturar ele não deixa.
E do outro lado, a gente tendo que manter a empresa. E aí eu vi um jornal ali, o cara falando de um desafio na época do Manteiga, no Ministério da Saúde, falando, olha, a gente precisa fazer um mutirão para produzir ventilador, etc, etc, tal. Respiradores pulmonares, né? E nós temos um contrato com uma grande multinacional que já fabricava com a gente os respiradores, os ventiladores e pulmonares, e eu mandei uma mensagem, à noite, mandei uma mensagem para o country manager deles aqui no Brasil, o Carlos, que é uma pessoa fantástica, eu estou falando o nome dele porque ele já saiu da companhia, mas é uma pessoa que eu admiro demais. Legal. E ele falou para mim assim, puta, eu estava pensando em você, cara. Eu recebi realmente uma consulta do Ministério e eles precisam que a gente faça algo diferente, né? E isso era uma sexta-feira, eu liguei para o nosso diretor de engenharia, liguei para o pessoal, falei, pessoal, todo mundo no carro, vamos lá para a fábrica do nosso cliente. E a gente foi para lá, traçamos um plano, conversamos, o pessoal do Ministério participou, ou seja, fizemos um mutirão, contratamos 60 pessoas a mais, eu estava com medo de demitir, tive que contratar. Conseguimos documentos para a gente poder trabalhar durante a pandemia. A fábrica foi a única fábrica que rodou dentro do nosso condomínio, né, que é um condomínio que fica lá em Atibaia. Os funcionários, os colaboradores da Constanta, puxa, abraçaram a causa. Então a gente teve um papel social fantástico. Legal. A Constanta entrou para a história em relação a isso. A pandemia que afetou a humanidade, a gente teve um papel fundamental. Eu recebi, assim, cara, quando eu digo Constanta recebeu várias, assim, mensagens de apoio. O prefeito de Atibaia criou um grupo com todos os empresários para ajudar com embalagem, com o transporte, para a gente rodava 24 horas, cara, produzindo um respirador pulmonar. Então, assim, foi fantástico esse lado. Se você olha a questão social, a Constanta fez um papel fantástico. Incrível. Muito bacana, muito legal mesmo. E aí você olha a questão do negócio, eu falei, puxa, a gente conseguiu manter o negócio em pé, porque o Ministério, inclusive, pagou antecipado uma parte disso, então eu consegui manter a empresa em pé, né? Consegui pegar os nossos clientes e falar, cara, segura, paga aí quando você puder, faz da maneira que der, vamos esperar a coisa... Ou seja, conseguimos, né, do outro lado, conseguimos na sociedade, a gente fez distribuição de cestas, fizemos um monte de coisa assim bacana também, né, cesta básica para as pessoas, e os nossos funcionários, a gente antecipou 13º, férias para os caras, porque a maioria da nossa mão de obra são mulheres. E mulheres fantásticas, mulheres arrimo de família, sabe aquela... Batalhadora. Então, elas, imagina, os filhos em casa, porque as escolas não podiam ir para a escola, e elas tendo que trabalhar, às vezes rodar ali direto. Então, a gente fez um esquema de antecipar 10º, antecipar férias, para ter capital, para eles terem dinheiro para conseguir sustentar do outro lado. A molecada em casa come pra caramba. Então, ou seja, tem toda uma estratégia por trás disso. Nosso time de RH trabalhou muito forte isso também. Ou seja, foi muito legal. Toda essa parte muito bacana. E, em paralelo, a gente, com parceiros grandes, porque a Constanta, ela tem, por estar muito tempo no mercado, ela tem uma credibilidade muito grande. Então, os fabricantes de componentes são, assim, cara, você pode falar qualquer um. Eles adoram a gente pela estratégia que a gente tem e o posicionamento que a gente tem no mercado. Então, a gente teve apoio de vários fabricantes em relação a componentes. Cara, preciso de componente. Ah, não, só tem um componente, em vez de estar nos Estados Unidos, está na China. Pra você ter noção, teve avião da FAB buscando componente para montar os respiradores. Então o negócio foi... Bom, aí no momento que passou isso, a gente já tinha uma estratégia bem desenhada lá atrás de trazer... Nós subimos nosso estoque realmente, compramos vários componentes, estocamos tudo para a gente conseguir, no momento de rampar de novo, a gente ter como fazer a coisa acontecer. E conversando com os fabricantes, sempre conversando com os fabricantes, distribuidores, que são parceiros, sabem da maneira que a gente trabalha, porque a gente valoriza muito o papel do fabricante, sabe, no desenvolvimento da tecnologia. Porque às vezes ele te apoia no desenvolvimento, né, tá junto, traz engenharia, e principalmente a ST. Eu vou falar a ST porque eu adoro os caras são parceiros. Põe lá, desenvolve, tá junto. Aí depois você fala bem do ST, né? A gente tá usando o ST. Então, depois que você tem os caras, o cara te ajudou todo, aí você vem aqui na hora de manufaturar, não, vou comprar na China. Poxa, mas aí o cara não reconhece a receita, né? O cara que te ajudou aqui não é justo. Então a gente respeita muito o canal de distribuição, o trabalho que foi feito. Se tiver problema de custo, senta, precisa melhorar isso. Mas assim, a gente respeita muito e isso traz uma credibilidade. Então a ST ajudou demais a gente. Foi no momento que a gente ganhou um contrato grande,
numa companhia de gás. E assim, a ST falava, poxa, Roberval, olha, no distribuidor YXZ na Europa tem o material, manda lá o e-mail que a gente ajuda. Então a gente mandava, o nosso pessoal de supply chain conversava com os caras mandavam uma parte de peça. Ou seja, a gente conseguiu passar bem pela escassez de componente. Agora, o momento é, a cadeia global ela está se movimentando de uma maneira, né? Então o pessoal viu que, puta, deixar tudo na China, esse barato sai caro, não é bem assim, né? Quais são os outros custos que estão em toda essa questão do custo componente? Não é comparar só o preço do componente, né? E aí eu acho que nós estamos num momento que a gente, aí pensando em país, em estratégia de governo, estratégia, né, de como que a gente se posiciona para a gente conseguir pegar um pedaço desse bolo e se tornar um país que tenha tecnologia e tenha competência para ter fábricas de semicondutores no país. O mercado está se acomodando novamente. Você vê o investimento dos Estados Unidos em fábricas, a própria Alemanha agora fez uma fábrica grande da Taiwan Semiconductor, ou seja, o pessoal está se mexendo, né? E a gente precisa ter um olhar para isso. E eu sei que tem pessoas super competentes aí no Ministério olhando isso e trabalhando para que isso se realize de alguma forma, né? Eu tenho aqui minha última pergunta para você, que eu quero saber um pouco da parte de parcerias estratégicas ali da Constanta, mas o que vocês estão pensando de novo para contribuir com o futuro? Quais as parcerias que hoje já começa a ver no mercado algumas coisas? Talvez não precisa nem falar assim o nome, mas pelo menos ali o setor, quais são os setores que vocês estão mirando para saber, dar um pouquinho mais de informação adicional de coisas para o nosso público. Olha, a gente está olhando bem, com carinho, a questão do 5G. A gente tem parceiros grandes nesse projeto, né? A gente acredita muito que a gente pode contribuir para fazer algo diferente, né? Então, esse é um segmento que a gente olha com bons olhos e a coisa está caminhando. Já tem um business plan desenhado para isso, a gente já tem reuniões agendadas até no BNDES para a gente ver como que a gente vai fazer todo esse investimento. Do outro lado, a gente olha bem essa questão do carro elétrico, né? Como que vai ser o posicionamento em relação a isso, como que a gente pode contribuir para ser não ficar importando carregadores aí da China, das coisas, mas a gente poder ser um fabricante, um player que possa entregar não só a questão de carregar, mas entregar algo a mais para a sociedade, para as empresas, que a gente consiga contribuir. A questão da sustentabilidade para a gente é fundamental, é um foco principal da Constanta e a gente olha muito isso. Óbvio, já tem a Lager e as outras empresas olhando, mas a gente está olhando um pouco mais no detalhe em relação a como que a gente pode trazer outras tecnologias para dentro disso, em relação à parte de medição, em relação à parte de distribuição, como que a gente faz sensores para a gente monitorar a distribuição da pressão da água, a qualidade da água, ou seja, tem muita coisa acontecendo que a gente está desenhando na Constanta. Fora isso, a gente quer começar a olhar o mercado externo, cara, o mercado internacional, né? Como eu disse no início, eu vejo muita competência no país. E o mais gratificante é que você não vê só no Sudeste. Você vai no Nordeste, você tem muita gente boa, né? Vocês devem se deparar com isso direto. Ganham excelentes amigos competentíssimos no Instituto César. Fantástico. Não tem nem o que falar, Sim, né? fantástico. Então, o Nordeste incrível. está cheio de pessoas boas, competentes, que querem trabalhar. E agora, com o advento de o cara estar lá, conseguir conectar, conseguir fazer... Cara, tem muita coisa boa. Então, ou seja, a gente quer dar um passo para fora. América Latina, a gente já tem negócios, né? A gente já fornece dispositivos de água para o México, a gente tem uma negociação na Argentina que a gente já mandou, Chile a gente está mandando. A gente quer crescer isso e por isso que o investimento na Lager é importante. A Lager conhece bem isso e está consolidada, né? Como eu disse a semana passada, eu tive nos Estados Unidos, eu fiz uma reunião sobre iluminação pública lá e a parte de saneamento. A questão é mais complexa em função das certificações necessárias para atuar no mercado americano, mas tem um potencial muito grande e a gente tem tecnologia e tem conhecimento técnico para fazer. Temos um projeto grande para acontecer no Vietnã, por incrível que pareça,
né, que os medidores que eles usam lá de água são medidores de um grande fabricante global, então a gente tem os dispositivos que encaixam nos medidores e a gente está já fazendo POC com eles, é um negócio de milhões de peças. Ou seja, a gente quer, não de lá para cá, a gente quer daqui para lá levar tecnologia, fazer a coisa acontecer de uma maneira mais global. Muito obrigado. É incrível. Que resposta legal. É incrível porque eu vejo muitos empresários, é um desabafo agora, né? Uhum. Que querem levar a empresa para fora e a frase é: a gente precisa faturar em moeda forte. Uhum. A gente tem que faturar em dólar, a gente tem que faturar em euro, como se o real não fosse uma moeda forte. Eu acho que a fraqueza do real está justamente nesse pensamento. Sim. Na pessoa que quer levar a tecnologia para fora para poder faturar com o dinheiro dos outros, ao invés de querer fortalecer o dinheiro interno, né? O nosso Sim. made in Brasil. Isso é muito comum mesmo, viu, Murilo? Assim, a gente tem... E aí é questão de pensamento, de estratégia, mas você tem os grandes CEOs aí de empresas. Esse curso que eu fiz na FGV aí, esse level, eu achei muito bacana, porque eu tive a oportunidade de estar com a Abílio Diniz, de estar sabe, com alguns empresários assim, bem bacanas. E aí você começa a entender que, assim, óbvio, é um outro patamar, né? Porque o cara, quando está numa posição dessa, às vezes, qualquer movimento que ele faz, e tem uma corporação por cima, olhando, e às vezes você não tem autonomia, você vai até um pedaço, né? Agora, quando você senta numa cadeira, né, de uma empresa nacional, e é um um time que veio crescendo, que quer fazer negócio, que tem apetite, que conhece o país, que sabe do potencial. Óbvio, você se expõe a mais a risco, né? Mas você sabe também como caminhar esse mercado e, puxa, até onde eu vou, né? Quem que pode me ajudar com isso, né? Por isso que esse papel da credibilidade é importante, porque as pessoas entendem e estão junto para te apoiar nessas iniciativas, né? Então, assim, os empresários, eles precisam olhar, cara, como que eu faço algo diferente? Óbvio, ganhar dinheiro faz parte, mas assim, não é tudo, né? Tem muito mais aí, tem uma sociedade super desigual. Nós temos um país que é impressionante, cara. 66% da população está passando necessidade, né? Tem coisas assim... E como que a gente pode fazer algo? Porque não adianta falar, não, mas é o governo, mas não, mas esse, é aquele partido. Eu não vou nem entrar no mérito, não é isso. A gente precisa fazer, nós temos que fazer coisas diferentes e de certa forma, apoiar o que a gente está construindo, né? Então, devolver um pouco para a sociedade, faz parte do negócio, faz parte do business, né? Isso é importante. Murilão, Tá chegamos bom. no momento. Poxa, acho que vai continuar depois do podcast. Você que está aí em casa e está assistindo, ó, infelizmente, você só vai poder curtir aqui 1 hora e pouquinho do nosso episódio. A gente precisa respeitar as agendas. Mas, por último, Roberval, a gente tem o costume de deixar uma mensagem, nosso convidado deixar uma mensagem para o nosso público. Então, aquela mensagem que você quer deixar para o mundo, olhando para a câmera, seus netos, seus bisnetos, a próxima geração. Neto ainda não, né? A próxima geração da Constanta, né? Adoro minhas meninas e minhas filhas. Mas ainda não. Mas daqui 30, 40 anos, a próxima geração da Constanta vai lá buscar lá no YouTube I.O., né? Porque vai estar no blockchain já. E aí na Web3 eles vão verem lá o vovô Roberval dando a mensagem para o mundo. Fica à vontade para se despedir. Bom, primeiro agradecer vocês. Muito bacana. O Grupo Constanta as portas estão sempre abertas para esse tipo de iniciativa. Sabe aquele momento de, poxa, olha, preciso disso aqui, cara. Liga, a gente gosta muito desse tipo de coisa, né? De certa forma, a gente está contribuindo com alguém aí que está nos assistindo para que a coisa evolua. Eu sou um cara de negócio, eu gosto. Eu sou abençoado por isso. Sabe aquela história de você fazer o que você gosta? Uhum. De você acordar e falar, vou fazer o que eu gosto. São poucos que têm essa... Acorda antes da hora, né? Animado para fazer o que você tem que fazer. Ou seja, então assim, eu gosto desse tipo de coisa. Então, e quando a gente pode ajudar, a gente pode estar junto, a gente pode
poxa, a gente entende, porque a Constanta, ela tem uma história bacana, mas ela multiplicou por 20 em 10 anos. Ela cresceu muito, né? Então a gente sabe a dor do cara lá na ponta. Sabe aquele negócio de faturar, trocar duplicata, pagar o cliente, sabe aquela atrasar, ligar para o fornecedor, não, desculpa, não... Isso é o dia a dia, né? Graças a Deus a gente passou por isso e passou bem, a empresa consolidou, mas assim, a gente entende isso. Como a gente passou por isso, a gente, né? Nada mais justo de o cara que está empreendendo, que está começando, como que a gente pode ajudar, né? Mas a minha última palavra é assim, cara, acredite, invista nos seus sonhos e procurem parceiros certos, corretos. Parceiros que possam te agregar, não só na questão pessoal, mas na questão de negócios como um todo. Encontrar as pessoas certas doeu. Que é uma coisa que eu bato muito em mim mesmo, assim, né? Sim. Mais importante do que você achar a vaga, você achar o cargo, você ter o dinheiro, é você estar com as pessoas certas. Sem E dúvida. aqui, falando exatamente nesse ponto, uma das chaves do sucesso do nosso podcast é o Poloni. Obrigado. É a junção. Sim. Se eu estivesse fazendo isso sozinho, eu não ia ter o resultado. Claro. Se ele estivesse fazendo sozinho, não íamos ter o resultado. E hoje a gente tem a felicidade de juntar mais pessoas em torno da gente, que nem o Rafa, por exemplo, que ajuda a gente muito na estratégia, né, Sim. de como que a gente leva o nome para dentro dos parceiros. Então, só encontrar as pessoas certas é de fato aí Sem dúvida. a grande dica que foi matadora. Sem dúvida. Roberval, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo, pelas palavras, foi uma entrevista incrível. Foi. Obrigado, Poloni, Eu que agradeço. também, muito bom. Bom, vamos nos despedir. Obrigado, Rafa, que está aqui acompanhando a gente. Obrigado, Christian, que é o nosso operador aqui, que está dando um show. Obrigado mesmo. Obrigado você que ficou até aqui no final com a gente, nesse episódio maravilhoso do IoT GoCast. E para finalizar, como eu disse no último episódio, a gente vai começar a dar dicas de livros. Então, um dos livros que eu gostaria de deixar aqui para vocês é esse aqui do Daniel Goleman, A Inteligência Emocional. É um livro baratinho que você vai entrar na Amazon, vai pagar R$42. Você vai ler aí em 2 meses, tá? Tranquilamente. Vai trazer para você insights muito importantes de como você lidar com os seus sentimentos. Empreender no Brasil, a gente falou aqui, o Roberval deixou isso bem claro, é muito complicado, existem vários vieses de pessoas, de legislação, de tributação, de viabilização de projetos, e muitas vezes a gente acaba desistindo, a gente acaba se sentindo cansado, a gente acaba não encontrando até as pessoas certas. E isso vai muito de encontro com o nosso fator emocional. Mais importante do que o seu QI, do seu coeficiente de inteligência, é o seu QE, é o seu coeficiente emocional. Esse livro traz insights muito bons, tá bom? Fica a nossa dica. Mais uma vez, deixa aqui o seu like, não esquece de deixar o joinha para a plataforma levar esse vídeo para mais pessoas que têm o mesmo interesse igual você. Se você não se inscreveu ainda, clica aqui no botão se inscrever, ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo. Manda aqui o seu comentário, que a gente vai responder seu comentário, tira sua dúvida, dá a sua opinião, pra gente é muito importante. Compartilha o vídeo com todo mundo que você conhece e que precisa saber dessa informação também. Acesse o nosso site, entra na nossa comunidade, baixa o glossário, baixa o guia básico do IoT, você já tem acesso a tudo isso e é gratuito, www.iotgocast.com.br. Na nossa comunidade, você vai ser convidado exclusivamente para reuniões e fazer networking com grandes empresários, com investidores, com pessoas de mercado, mentorias, tudo isso gratuito. Não perde a chance não. Entra no nosso site iotgocast.com.br, se inscreve na nossa comunidade, acompanha a gente pelo Instagram também, pelo LinkedIn, para você não perder nada. Informação qualificada, de altíssimo nível, com pessoas relevantes do mercado que estão fazendo realmente tudo isso acontecer. Mais uma vez, muito obrigado a todos que participaram com a gente, muito obrigado a você e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço!